O erro mais caro da história. A verdade oculta que destruiu o império da Kodak. O ano era 1975 e o cenário era uma sala de reuniões fechada a 7 chaves dentro da maior e mais poderosa empresa de fotografia do planeta. Um jovem engenheiro chamado Steve Sasson colocou sobre a mesa um aparelho estranho do tamanho de uma torradeira. Aquela máquina rudimentar não usava filme químico e não precisava de revelação em laboratório. Ela capturava a luz e a transformava em dados digitais. Aquele exato instante deveria ter sido o maior triunfo tecnológico do século XX. Deveria ter garantido a soberania absoluta da empresa pelas próximas 5 décadas. A invenção da câmera digital estava ali, nas mãos dos diretores da Kodak. A maioria das pessoas pensa que a gigante da fotografia faliu simplesmente porque o mundo mudou e a tecnologia avançou rápido demais. Mas a verdade é muito mais sombria e envolve uma decisão tomada com base na pura ganância e no medo de canibalizar os próprios lucros. Os executivos olharam para aquela invenção revolucionária e, em vez de abraçarem o futuro, eles decidiram esconder o projeto no fundo de uma gaveta para proteger a venda de rolos de filme. Um erro brutal de governança corporativa que custaria bilhões de dólares e a própria vida da corporação. Hoje vamos desvendar os bastidores dessa crise corporativa e entender o que realmente acontece quando o sucesso cega as grandes lideranças. Se você quer dominar a estratégia de gestão e descobrir os segredos que derrubam gigantes, inscreva-se no canal Cadeira do CEO e deixe seu like agora mesmo para não perder nenhuma das nossas investigações profundas. Para compreender a magnitude desta queda monumental e extrair as verdadeiras lições de gestão deste desastre, nós precisamos voltar no tempo e analisar como este império foi construído do absoluto zero. A fotografia em meados do século XIX não era para amadores. Era uma ciência obscura e perigosa que exigia um domínio completo de química e precisão absoluta com o tempo e a luz. Se você quisesse ser um fotógrafo naquela época, precisaria carregar equipamentos pesados e lidar com placas de vidro frágeis cobertas de substâncias químicas fotossensíveis. O processo era lento e exaustivo. Você precisava dominar a arte de revelar as imagens em um quarto escuro, inalando vapores tóxicos logo após o clique. Era uma profissão técnica, e as pessoas comuns precisavam ir até estúdios especializados e pagar caro por um simples retrato. Ter a própria imagem registrada era um evento raro e solene. As famílias se vestiam com suas melhores roupas e ficavam imóveis por longos minutos esperando a exposição perfeita. A fotografia era um privilégio quase inatingível. Isso foi a mais pura realidade, até o ano de 1888. Quando a história corporativa foi reescrita por uma das mentes mais brilhantes do empreendedorismo mundial. A Eastman Kodak Company lançou no mercado a Kodak número 1, acompanhada de um slogan que mudaria o mundo para sempre. Você aperta o botão e nós fazemos o resto. Dizer que esse momento revolucionou a fotografia seria um eufemismo gigantesco. A jogada de mestre de George Eastman não foi apenas criar uma câmera pequena. A genialidade da sua estratégia empresarial foi democratizar uma tecnologia de ponta, que antes era compreendida apenas por uma pequena elite, e colocá-la na palma da mão de qualquer pessoa. A Kodak número 1 era uma caixa de madeira coberta de couro, fácil de segurar, e que já vinha carregada com uma invenção incrivelmente leve, chamada filme em rolo. Um único rolo dentro daquela pequena caixa mágica podia capturar 100 fotografias. E mesmo que as imagens fossem cortadas em formato circular e não tivessem a mesma nitidez dos pesados equipamentos profissionais, elas eram fotografias reais. E o mais importante de tudo é que elas podiam ser tiradas por pessoas sem absolutamente nenhum conhecimento prévio sobre foco ou química fotográfica. O modelo de negócios era simplesmente brilhante e se tornou um estudo de caso obrigatório em qualquer análise de mercado moderna. Quando o cliente terminava de fotografar as 100 poses, ele não precisava entender de revelação. Ele simplesmente enviava a câmera inteira pelo correio de volta para a fábrica da Kodak. A empresa revelava as imagens, imprimia as fotografias, recarregava a câmera com um filme novo e mandava tudo de volta para a casa do cliente. Eles não estavam apenas vendendo um produto físico. Eles haviam inventado um ecossistema completo de serviços, criando uma dependência perfeita e altamente lucrativa. Foi o início da fotografia como uma ferramenta para contar histórias pessoais e capturar momentos reais da vida cotidiana. As pessoas começaram a organizar seus álbuns de família, documentando viagens e sorrisos espontâneos. A rapidez da Kodak número 1 permitia capturar a vida em movimento, libertando a sociedade das poses rígidas dos antigos estúdios. O termo Kodak tornou-se tão popular que começou a ser usado como verbo, redefinindo a comunicação visual do planeta. Mas a revolução ainda tinha um obstáculo financeiro. Possuir uma Kodak número 1 custava $25 na época, o que seria o equivalente a mais de $800 no dinheiro de hoje. A fotografia estava mudando, mas ainda era um luxo para poucos. Foi então que a verdadeira disrupção no mercado amador aconteceu um pouco mais de uma década depois. No ano de 1900, a Kodak lançou a Brownie. Era uma câmera em formato de caixa, extremamente simples, feita de papelão rígido e que custava apenas $1, o que daria algo em torno de $38 hoje. E enquanto a Kodak número 1 era focada na classe média alta, a Brownie mirou no público mais improvável de todos, as crianças. Foi uma tacada de estratégia genial. O raciocínio era de que se você ensinasse uma criança a amar a fotografia,
Ela seria uma cliente fiel da Kodak pelo resto da vida, comprando filmes e revelações ano após ano. As crianças carregavam seus próprios rolos de filme, que custavam apenas 15 centavos e rendiam 6 exposições quadradas. Logo, os adultos perceberam que aquelas câmeras baratas feitas para crianças tiravam fotos excelentes e começaram a comprá-las também. Em 1901, o modelo número 2 dominou as ruas. Até o final de 1905, mais de 1.200.000 câmeras já haviam sido vendidas. A empresa anunciava incansavelmente, vendendo a ideia de que a câmera era crucial para eternizar memórias passageiras. Você sempre devia levar uma Kodak com você. A companhia se consolidou como um monopólio inabalável. Eles dominavam mais de 80% do mercado americano de filmes fotográficos. A Kodak era a contadora de histórias da América e imprimia dinheiro quase tão rápido quanto imprimia fotografias. Eles lucravam centavos em cada clique feito por milhões de pessoas ao redor do globo todos os dias. O modelo de negócios das lâminas e do aparelho de barbear funcionava com uma perfeição assustadora. Eles vendiam as câmeras quase a preço de custo, porque o verdadeiro lucro astronômico estava nos suprimentos, nas químicas, nos papéis e nos filmes. E é exatamente aqui, no auge absoluto do sucesso financeiro, que a semente da destruição começa a germinar no terreno da arrogância corporativa. Tudo parecia perfeito, e as margens de lucro batiam recordes históricos a cada trimestre. Mas o mercado é um predador implacável e sempre encontra as fraquezas das empresas que param no tempo. O primeiro grande golpe veio do Oriente. Nos anos 90, uma rival japonesa chamada Fujifilm desembarcou nos Estados Unidos com força total. A Fuji começou a devorar a participação de mercado da gigante americana, oferecendo filmes de altíssima qualidade por preços muito menores. Eles travaram uma verdadeira guerra comercial, invadindo as prateleiras das farmácias e supermercados e popularizando as câmeras descartáveis. Foi uma batalha sangrenta de geopolítica econômica e guerra de preços. A Kodak, que estava acostumada a não ter concorrência real, sentiu o impacto violento nas suas receitas. Eles tentaram reagir, cortando custos e lançando novas campanhas publicitárias, apelando para o patriotismo e para a nostalgia da marca. Porém, a Fuji não foi o verdadeiro vilão que destruiu a Kodak. O verdadeiro vilão estava sentado na própria cadeira do CEO e nas poltronas do conselho de administração da empresa. E isso nos leva de volta para aquela sala de reuniões no ano de 1975. A Kodak tinha os laboratórios de pesquisa mais avançados do mundo e contratava os engenheiros mais brilhantes de sua geração. Quando Steve Sasson apresentou a primeira câmera digital da história, os executivos fizeram a pergunta que selaria o destino da corporação. Eles perguntaram quando aquela tecnologia seria viável para o consumidor final. O engenheiro, usando a lei de Moore, previu que levaria de 15 a 20 anos para que a tecnologia digital alcançasse a qualidade e o preço do filme tradicional. Em vez de iniciarem a transição imediata para dominar o mercado do futuro, os líderes da empresa sentiram terror. Eles olharam para o balanço financeiro e viram que os filmes e produtos químicos geravam margens de lucro absurdamente altas. A fotografia digital não precisava de filme, não precisava de papel e não precisava de químicos. Na visão míope daqueles diretores, o digital não era uma evolução, mas sim um câncer que mataria o modelo de negócios principal da empresa. A ordem foi clara e letal. Escondam isso da concorrência e não falem mais sobre o assunto. Eles patentearam a tecnologia não para desenvolvê-la, mas para impedir que outros a usassem. Esse é o fenômeno letal conhecido como o dilema da inovação, onde o medo de perder o que se tem no presente destrói completamente o futuro de uma corporação. É o equivalente moderno a tentar proteger a venda de gelo bloqueando a invenção da geladeira. No mundo competitivo dos negócios, a complacência e o medo de inovar são atitudes fatais. E para você blindar sua mente contra esses erros primários, inscreva-se e deixe seu like no canal para continuar recebendo nosso conteúdo de alto nível estratégico. A Kodak teve 20 anos de vantagem competitiva entregues em uma bandeja de prata. Eles poderiam ter sido a Apple da fotografia. Eles poderiam ter dominado o hardware e o software das imagens digitais, criando o ecossistema que hoje pertence aos smartphones. Mas eles escolheram o conforto do monopólio dos rolos de filme. A ironia trágica dessa história começou a cobrar seu preço de forma devastadora na virada do milênio. O tempo que Steve Sasson previu havia chegado. No início dos anos 2000, o tsunami digital atingiu o mercado consumidor. Empresas de tecnologia pura que não tinham o peso de proteger fábricas de produtos químicos começaram a lançar câmeras digitais cada vez mais baratas e sofisticadas. A Sony invadiu o mercado com as linhas Cybershot, oferecendo conveniência imediata. A Nikon e a Canon trouxeram equipamentos digitais de alta performance que rivalizavam com os antigos equipamentos de filme. As pessoas perceberam rapidamente que podiam tirar milhares de fotos sem pagar um único centavo por revelação, podendo visualizar e apagar os erros no mesmo instante. A venda de rolos de filme despencou em queda livre. A principal fonte de lucro da Kodak evaporou diante dos olhos atônitos de seus executivos. A empresa, que baseou sua existência inteira na venda de suprimentos físicos, descobriu tarde demais que o mercado agora era movido a pixels e cartões de memória.
Eles até tentaram entrar no mercado de câmeras digitais, mas a burocracia interna e a falta de foco os tornaram lentos e pouco competitivos. Eles perdiam dinheiro em cada câmera digital vendida porque nunca souberam operar no mercado de tecnologia de consumo sem o subsídio gordo dos filmes. Para você ter uma dimensão do colapso, é como se o Império Romano da tecnologia perdesse todos os seus territórios em menos de 10 anos. O pico da era das câmeras digitais ocorreu por volta do ano de 2010, e a Kodak já estava irrelevante, deixada para trás como uma relíquia do passado. O dinheiro acabou, as patentes valiosas foram vendidas para tentar pagar as dívidas, as fábricas gigantescas foram fechadas e dezenas de milhares de funcionários perderam seus empregos. No ano de 2012, o império inevitavelmente entrou em colapso e declarou falência. A Kodak conseguiu reemergir do processo de falência anos depois, mas como uma sombra do que já foi. Hoje a empresa sobrevive como um negócio voltado para serviços de impressão comercial e química especializada. O filme fotográfico nunca morreu completamente, e hoje atende a um nicho restrito de entusiastas e artistas que estão dispostos a pagar preços cada vez mais altos pela textura analógica. O negócio das lojas de revelação em uma hora desapareceu das cidades, e os amadores sem acesso a quartos escuros voltaram a enviar seus rolos de filme pelo correio, exatamente como faziam nos primeiros dias do rolo de filme de 1888. O ciclo se fechou, de maneira nostálgica e melancólica. A gigantesca Eastman Kodak Company provavelmente nunca mais sentará no trono da indústria global. Eles esqueceram a essência da sua própria promessa. O objetivo nunca foi vender tiras de plástico com química. O objetivo sempre foi ajudar as pessoas a guardarem suas memórias de forma fácil. O legado da Kodak, no entanto, continua vivo e forte. A ideia revolucionária de que você não precisa ser um profissional para registrar o mundo começou naquelas caixas de madeira de 1888, com o mantra revolucionário de apenas apertar o botão e deixar a máquina fazer o resto. A ironia final é que a tecnologia digital, inventada e rejeitada dentro dos laboratórios da Kodak, é exatamente a mesma magia invisível que hoje vive no fundo dos nossos bolsos, dentro de cada smartphone do planeta. A queda deste império nos ensina que o maior risco nos negócios é tentar proteger o passado, enquanto a concorrência inventa o futuro. E se essa análise transformou a sua visão de mercado e estratégia, deixe seu like e inscreva-se no canal Cadeira do CEO para continuarmos revelando juntos os bastidores do poder global.